Johann Eidelwein. Está à disposição também aqui na emissora. Agora 24 para as 9. Bate-papo. Estamos recebendo aqui no estúdio, vamos conversar com o Jorge Santos, que é proprietário da Mãos que Cuidam. E nós vamos saber um pouco mais sobre o trabalho que é desenvolvido por esta empresa. Jorge, muito bom dia, tudo bem contigo? Seja bem-vindo. Bom dia, Fabiano, bom dia, ouvintes, tudo certo. Friozinho batendo, mas tudo certo, né? É verdade. Nos fale como é que surgiu a ideia e o que é a Mãos que Cuidam. A ideia surgiu justamente na necessidade de acompanhar pacientes no hospital. Posterior a essa internação, alguns pacientes perdem contato até mesmo, porque melhoram ou vêm a óbito até mesmo. Então, por que não dar continuidade a esse trabalho dentro do hospital, justamente no domicílio deste paciente, né? Então, a gente montou esta ideia e começamos através dali, dentro do hospital, acompanhando o paciente, posterior à alta hospitalar, mantendo contato com o familiar, e aí sim se faz a contratação de uma equipe que faz esses cuidados do familiar, né? Dando total apoio, total suporte a isso. E suprindo as necessidades também da própria família, né? Visando, por exemplo, a mãe tem 90 anos, já não consegue varrer uma casa, lavar uma roupa, lavar a louça. A nossa equipe faz tudo isso, além de acompanhar e dar qualidade de vida ao paciente. Jorge, bom dia, aqui Natália, é um prazer conversar contigo e gostaria de fazer uma pergunta. Há quanto tempo existe Mãos que Cuidam e como tem sido o trabalho também em meio da pandemia, Jorge? Quais os cuidados que vocês têm tomado em meio a esse período que é difícil, né? Perfeitamente. Bom dia, Natália. Dentro da nossa realidade pandêmica que a gente vive, todos os nossos colaboradores eles são testados também para ter essa segurança, né? O uso de EPIs, máscara, luva, toda essa questão, a gente frisa muito isso pela necessidade de continuidade e qualidade, né? A Mãos que Cuida, ela tem 1 ano aí em ativa, né? Fora do hospital. Antes somente a gente fazia cuidados dentro do hospital. Então agora tendo o suporte é necessário também para fazer os cuidados residencial, né? Bom, Jorge, é importante a gente reforçar. Um familiar vai precisar passar por cirurgia, né? Vamos dar um exemplo prático aqui. E a família não tem condições de ficar acompanhando, ou porque tem que trabalhar, não conseguiu liberação, aquela história toda. Ou não tem condições, ou justamente é uma família pequena, essas histórias todas. É possível contratar um profissional que possa ir lá e dar essa assistência para a pessoa que vai passar por uma cirurgia lá no hospital, inclusive. Sim, é isso? sim, porque hoje o hospital ele sempre autorizou, né, o acompanhamento, né, ter um acompanhante. Eu acredito que as visitas ainda estão restritas devido, né, ao momento pandêmico, mas existe a questão do acompanhante, né? E nós fizemos esse trabalho, então, de acompanhamento hospitalar. O paciente que teve, né, essa cirurgia, ele foi para o hospital, do hospital ele foi para casa. E aí ele tem uma limitação, né? Ele não pode caminhar sozinho, nós damos todo esse suporte também. O acompanhamento depois também em casa. Exato. Hoje a gente conta com técnico de enfermagem, nós contamos com psicanalistas, cuidadores treinados, tanto com cuidados paliativos, cuidadores de idosos. Então, é uma empresa que tem uma equipe multidisciplinar, né? Jorge, conta pra gente quais são as patologias, né, as doenças nas quais vocês mais atuam ajudando as pessoas e se tem alguma limitação, se vocês abrangem a todos os pacientes. Hoje a nossa maior forte mesmo são pacientes oncológicos. A gente nota um crescimento bem grande em questão de pacientes oncológicos, né? Pacientes, principalmente homens, em questão de câncer na próstata, nessa questão que vai limitando com maior facilidade o paciente, né? Nós pegamos um paciente muito bem, que sai do hospital por alta, né? Tá tudo certo, e ele vai definhando ao decorrer do tempo. Então, isso vai nos trazendo também um maior ajuste nos cuidados, por questão de ser oncologia. O paciente está bem hoje, amanhã já não. É sempre uma surpresa para o amanhã. Então, nós, em questão de limitação, hoje a nossa única limitação é que nós não trabalhamos com a questão de crianças, né? A nossa pediatria não é a nossa área, né? Nós trabalhamos com adultos e idosos, né? Por questão da pediatria, acreditamos que
tem que haver um trabalho pedagógico, tem que ter toda aquela uma questão muito mais frisada e essencial, né? Nós não temos isso na equipe, então não vamos abraçar esta causa. Posso dizer ainda, futuramente a gente não sabe, mas hoje não trabalhamos com cuidados de criança, apenas adultos e idosos. Jorge, vocês têm constatado, e talvez está aí a iniciativa de criar a empresa, né, Mãos que Cuidam, de que as famílias têm preferido contratar profissionais para cuidar do que um familiar está lá. E veja bem, a minha pergunta não é no sentido de dizer que as famílias abandonam, né, ou alguém que está doente, alguém que está mais na idade, mas que talvez não tenham essa condição e não se sentem à vontade, até mesmo preparados para atender? Sim, Fabiano, o que acontece hoje? Quando a família nos contrata, ela tem um receio muito grande que é justamente sobre o abandono. Né? A família não vai estar abandonando, muito pelo contrário. Ela vai estar dando ênfase à qualidade de vida do pai, da mãe, ou seja, qual for a ligação familiar. Porque muitas vezes, e isso já aconteceu com nós, um filho, na tentativa de melhor atender, acaba prejudicando a realidade do seu pai ou da sua mãe. Né? Teve casos, por exemplo, de pacientes que tiveram AVC e que a família, por medo, deixa ali, né? Não, deixa acamado para não se machucar, mas não tem chances de ter uma recuperação. Um paciente com AVC tem chances de voltar a caminhar, de ter novamente um movimento, de ter a qualidade de vida, de conseguir ele mesmo almoçar, fazer suas refeições, tudo direitinho. E um familiar, como trabalha muito também o psicológico, o emocional, ele acaba não fazendo nada, por medo, né? Imagina, tu tem o teu pai ali, a tua mãe, e de repente tu vê ela acamada. Tu vai aceitar aquela realidade, chorar, ficar muito triste com isso e achar que este é o fim, né? Este é o limite. Não, nós trabalhamos justamente isso. Então, as famílias, quando nos procuram, quando contratam a empresa, elas têm a certeza de que o paciente, além de bem atendido, nós vamos tentar o melhor com este paciente. Botar ele na ativa, caminhar, pegar um sol, fazer coisas que tragam... Eu estou frisando muito a qualidade de vida, porque eu acho que cuidado residencial, que é o que a empresa faz, ela trabalha muito com qualidade de vida. Nós não fazemos milagres, né? Mas a gente costuma dizer que a gente faz o nosso melhor. Tanto que a gente leva como lema no nosso trabalho, a gente cuida de quem você ama. Então, essa é a nossa ideia. É cuidar de quem tu ama, é melhorar a vida dessa pessoa e ter a certeza de que a gente faz também o trabalho junto com os pacientes, que o filho, a filha, não está abandonando. Ela está apostando numa melhora, né? Jorge, em quais cidades que a Mãos que Cuidam atua? Hoje ela atua em todo o Vale do Taquari, né? Até tivemos até uma procura de um senhor na cidade de Ijuí. Obviamente, daí se expande muito mais, aquela questão toda, tem que ter todo um estudo para isso, mas hoje todo o Vale do Taquari nós estamos aptos a atender. Então é possível, né, o pessoal aqui da região, em qualquer cidade, fazer o atendimento. E aqui uma pergunta de ouvinte em relação a essa questão. Se a empresa, ela pede aqui se dorme no local, né? Na verdade, esse atendimento noturno, é isso que Sim. faz, né? Nós fizemos a escala 12x36, justamente para dar oportunidade ao paciente também comunicar mais com outras pessoas, outras realidades, que isso, até na parte de conversa, diálogo, a gente fala sobre um pouco da vida, a gente fala... Então, é mais informação a esse paciente e também acaba aderindo... A realidade ali da família, uma tranquilidade, né? Não acaba prejudicando ninguém. Hoje nós temos assim, de domingo a domingo, 24 horas. Então eu não posso também botar uma pessoa apenas trabalhar ali esse domingo a domingo, 24 horas. Então a gente faz o 12x36 justamente para até para a equipe, né, de trabalho ficar mais tranquila. E sim, respondendo diretamente à pergunta, nós trabalhamos à noite, os plantões noturnos são os mais procurados. Mais pedidos, né? Exato, justamente por segurança, né? Eu tenho a minha mãe em casa e está dormindo sozinha, aquela coisa toda, né? Cuidamos da parte de medicação, verificamos sinais. Toda a casa que nós temos um prontuário de acompanhamento, justamente para a família saber, o que aconteceu aqui na tarde ou na noite, só para saber, a gente faz toda esse diálogo com o familiar. E a própria família, né, Jorge, que pode escolher o que precisa. Vocês ofertam isso, seja à noite ou trabalho diurno, mas o pacote ou mesmo a modalidade pode ser negociada e formatada pela família.
Exato, exato. A realidade e a necessidade a gente vai modulando conforme a família necessita, né? Muitas vezes tem familiar que não... a mãe toma os seus remédios sozinho, ela é super bem para isso. A gente respeita, mas fica de olho. No momento em que algo acontece, nós entramos em contato com os familiares, né? Os filhos, os contratantes, e avisamos, olha, está acontecendo tal coisa. Então a gente tem um acompanhamento diário justamente para sempre o melhor ser feito, né? Importante aqui, até atendendo a um pedido de ouvinte aqui, o atendimento de vocês é a domicílio, ou seja, vocês não têm um centro para atendimento, vocês vão até a casa, até a residência das pessoas ou no hospital, né? Exatamente, nós não temos um ponto fixo, não é uma clínica, né? Até assim, a questão da clínica, nós debatemos muito isso a respeito. Tem algumas limitações que somente uma clínica pode dar assistência, né? A questão de internação, a questão de N coisas que pode acontecer ao decorrer da vida que te traz essa limitação. Mas a ideia da Mãos que Cuidam é justamente não ter a clínica como primeira solução, e sim uma solução que nem a Mãos que Cuidam, para ter o teu familiar dentro de casa, para tu continuar tendo um domingo em família, né? Aquela questão de o idoso, conforme vai passando o tempo, ele vai ficando um pouco mais ranzinza, um pouco mais teimoso, às vezes a família não tem paciência para lidar, e é aquela questão que santo de casa não faz milagre. Então, com o familiar, o idoso costuma ser bem mais teimoso, bem mais crítica à questão. Com nós que somos desconhecidos até então, não há este problema, né? Muito bem. Perfeito. E Jorge, diz aí pra gente, como o pessoal faz para procurar a Mãos que Cuidam? Tem rede social? Qual é o contato? Como faz? Nós temos a rede social na página do Facebook e temos também o WhatsApp no 993199714, e aí a gente agenda uma visita gratuita, a realidade, a necessidade, e vem a conversar e fazer o melhor. O pessoal pode chamar então no 993199714, que é o telefone do WhatsApp. Pode procurar lá também nas redes sociais Mãos que Cuidam no Facebook, é assim que está mesmo? Isso. Mãos que Cuidam. Repetindo o telefone WhatsApp, 993199714. Cuidados hospitalares, residenciais, né? Cuidadores treinados, fazem companhia, preparo de refeições, higiene pessoal, controle da medicação, sinais vitais. Tudo isso que o Jorge falou, atendimento aqui no Vale do Taquari. Jorge, obrigado, parabéns pela iniciativa e estamos sempre à disposição aqui. Vamos voltar a conversar na emissora. Eu agradeço a chance aí de estar conversando, de estar explicando um pouquinho mais e deixar um recadinho aí para quem está nos ouvindo. É muito importante a gente amar o hoje, né? Não deixar para mais tarde. Eu acho que a gente se despede, principalmente no momento que a gente vive, a gente já se despediu de tanta gente, sem a possibilidade de dizer um adeus, sem, né, essa impotência que nos trouxe a pandemia. Então vamos aproveitar ao máximo e nós estamos aqui justamente para poder cuidar de quem você ama. Muito obrigado, bom dia, boa semana. Muito obrigado. Jorge Santos, da Mãos que Cuidam, conversando conosco aqui no Panorama. Nós temos agora 11 para as 9, nós vamos a um breve